Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulo 4 e capítulo 5, dando seguimento ao cronograma de leitura, amém? Em Lucas capítulo 4, irmãos, vamos falar falando sobre o batismo. Vimos que, após o batismo nas águas, o Senhor Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, conforme Lucas 4, do versos de 1 a 13. Isso significa, irmãos, que além das propostas descritas nos evangelhos, o adversário fez muitas outras a Jesus. O propósito dele era destruir o propósito da redenção, visto que apenas o sangue puro do Senhor poderia nos purificar. De acordo com a descrição, o diabo tentou Jesus nos 3 âmagos da nossa humanidade, ou seja, a necessidade, o poder e as riquezas. Vamos então, irmãos, nos aprofundar um pouquinho melhor nesse texto. No capítulo 4, versos 1 e 2, a ordem das tentações difere um pouco de Mateus e Lucas. Este apresenta a tentação em Jerusalém por último, provavelmente porque ali é o lugar onde Jesus terá seu confronto decisivo com Satanás. Lucas capítulo 13. Em sua tentação, ele demonstrou não apenas sua capacidade de resistir ao diabo, mas também sua fidelidade a Deus. Aquilo que Adão não conseguiu cumprir, Jesus conseguiu. No que Israel falhou no deserto, Jesus então foi vitorioso para a glória de Deus. Amém? No versos 3, vimos a expressão, se tu és o filho de Deus. Esta é uma expressão condicional, ou seja, em outras palavras, o diabo estava dizendo, vamos presumir que você seja, por dedução, o filho de Deus. Na verdade, Satanás estava desafiando a autoridade e questionando a identidade de Jesus. No versos 4, Jesus então responde à tentação de Satanás, citando Deuteronômio capítulo 8, versos 3. Ele se recusou a fazer qualquer coisa independente de Deus. O Espírito o levou ao deserto a fim de prepará-lo para o seu ministério. Assim, atender às instruções de Satanás mostraria insubordinação ao Pai. Nos versos 5, essa tentação era uma forma de oferecer poder a Jesus pelos meios errados. Os métodos de Satanás envolveram pular, entre aspas, a cruz, e uma instigação para tomar o caminho mais fácil até o poder. O diabo então tenta Jesus para que ele possa, instigando Jesus, para que ele pudesse tomar o caminho mais fácil para obter poder. Nos versos 6 e 7, a mim me foi entregue. A afirmação de Satanás aqui é exagerada. Ele tem muita influência sobre a terra, como vimos uma referência em João, capítulo 12, João também, capítulo 16, versos 11, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4, mas ele não tem a autoridade de conceder reinos. Nos versos 8, a expressão vai-te, Satanás. Posteriormente, Jesus repreendeu Pedro, quando ele se tornou o canal para a mensagem do diabo, como vimos lá em Mateus, capítulo 16, versos 23. Em resposta à segunda tentação de Satanás, Jesus citou Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, onde diz, o Salvador sabia que apenas Deus é merecedor de toda adoração e somente Ele deve ser inquestionavelmente obedecido. Nos versos 9, a expressão pináculo do templo pode aludir à entrada mais alta do templo ou à extremidade do sudeste desta região. No versos 10 e 11, a expressão mandaram aos seus anjos acerca de ti que te guardem, Satanás então citou o Salmo 91, versos 11.
lembrando Jesus da promessa divina de proteção. Entretanto, na mera utilização de palavras bíblicas, nem sempre revela a vontade de Deus, principalmente se elas são ditas em um contexto errôneo. Ou seja, irmãos, usam um texto sem contexto, acaba sendo um pretexto para heresias e falsos ensinamentos. Ou seja, não é a verdade absoluta. Versículo 12. Não tentarás ao Senhor. Em resposta à terceira tentação de Satanás, Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versos 16. Deus deve ser o objeto de confiança, não de dúvidas. A passagem de Deuteronômio alude à tentativa de Israel de testar o Senhor em Meribá, como vimos lá em Êxodo, capítulo 17, do versos 1 ao 7. Jesus não repetiria o erro da nação de infidelidade ao Pai. E finalizando no capítulo, a parte de tentação, no versos 13, este foi apenas o primeiro encontro que Jesus teve com Satanás. E aí nós temos até uma referência em Lucas, capítulo 11, versos 24 a 23. Dando seguimento no capítulo 4, entre os versos 14 ao 21, como era seu costume, Jesus vai à sinagoga no sábado. Na ocasião, ele recebeu a oportunidade de ler a Escritura Sagrada. Abrindo em Isaías, o Senhor leu Isaías capítulo 61, versos de 1 a 2. Na exposição do texto, ele asseverou que aquelas escrituras se cumpria nele, ou seja, ele era o Messias prometido. A declaração de Jesus na sinagoga gerou um misto de admiração e também uma revolta muito grande, que ele acabou sendo expulso da cidade, como vimos no versos 22 a 30. Continuando no capítulo 18, ao citar Isaías 61, Jesus demonstrou que tinha consciência de estar cumprindo o ofício do Messias, no versos 24. Ele curou os quebrantados do coração, o que fez referência àqueles desencorajados por causa de sua má situação de vida. Jesus também proclamou a liberdade aos cativos. No Antigo Testamento, irmãos, o cativeiro diz respeito ao exílio de Israel. Aqui, o cativeiro alude ao pecado, como vimos em Lucas, capítulo 1, verso 77, capítulo 7 de Lucas, enfim. Jesus deu vista aos cegos, uma referência às suas obras milagrosas. Com implicações espirituais, Jesus pôs à liberdade os oprimidos. Esse era originalmente o chamado de Israel, mas a nação fracassou em sua tarefa. O que Israel não conseguiu fazer, Jesus fez. A ilustração aqui remete à realidade física e também espiritual. Jesus proclamou o ano aceitável do Senhor, fazendo uma alusão ao ano do jubileu. Este acontecia a cada 50 anos, e nesta época os débitos eram perdoados, os escravos conseguiam sua liberdade, as terras voltavam para os donos originais, o ano do jubileu permitia que se recomeçasse. Jesus ofereceu o cancelamento total da dívida espiritual e um novo começo àqueles que crescem em sua mensagem. Amém? E saindo, irmãos, de Nazaré e chegando em Cafarnaum, Jesus então começa a ensinar. Contudo, os ensinamentos de Jesus, coisas extraordinárias aconteciam, como vimos no versos 31 a 37. Pessoas oprimidas eram libertadas e os enfermos eram curados. Ao chegar na casa de Simão Pedro, Jesus Cristo e os discípulos encontraram a sogra dele doente, com muita febre. Os presentes pediram que o Senhor fizesse algo por ela. Assim sendo, o Senhor Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi curada. As multidões passaram então a seguir Jesus por onde quer que ele ia. Elas queriam ouvi-lo e serem saradas por ele. Rogavam que ele não lhes deixasse, como vemos no versos 40 a 44.
Mas Jesus conhecia a sua missão. Ele estava focado em cumpri-la. Sendo assim, a sua resposta foi: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Nos versos 33 e 34, temos a expressão: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Os demônios, irmãos, sabiam que Jesus possuía autoridade divina e não queriam que ele intervisse. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Até mesmo o temor que o demônio sentiu serviu como evidência da divindade de Jesus. No Antigo Testamento, o título Santo de Deus faz referência à pessoa que recebeu o chamado especial de Deus. E aí nós temos uma referência interessante no capítulo 2, 2 Reis, capítulo 4, versos 9. E santo em Salmos 106, versos 16. Mas aqui Lucas registra o uso dessa denominação como uma prova de que Jesus é o Messias prometido. Versos 35 e 37, a palavra repreender em aramaico, irmãos, era um termo que trazia a ideia, né, de fazer com que o mal se submetesse. A autoridade de Jesus sobre as forças malignas ficou bem clara. Ele possui a autoridade e o poder para dar a salvação, bem como para subjugar todos os seus oponentes. Agora, irmãos, vamos dar continuidade no capítulo 5 de Lucas. O Senhor Jesus Cristo aparece em nossas vidas em diversas ocasiões, irmãos. Mas normalmente a presença dele é notada quando as coisas estão um caos, como vimos no capítulo 5, do versos de 1 a 7. Isto ocorre porque sem ele nós continuamos sem forma e vazios, cobertos por trevas, sem entendimento. A maioria das coisas não dão muito certo, enfim. Foi em um dia como esses que ele chegou ao lago de Genezaré. Pescadores experientes haviam dado o melhor de si, porém não pescaram nada. Jesus Cristo então apareceu, usou o barco como púlpito e depois do culto do Senhor lançou a proposta: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. E aqui, irmãos, nós temos uma situação inusitada. Isso foi como um balde de água fria na cabeça daqueles homens cansados e frustrados. Voltaram a fazer o que não deu certo? Por que isso seria uma boa ideia? Essa é uma pergunta que ficou. Mas Simão Pedro mostrava respeito e diz: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Era exatamente disso que o Senhor Jesus precisava: disposição. Pois bem, irmãos, ao seguir a orientação do Senhor, o resultado foi completamente diferente. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, ao ponto de começarem a afundar. Se as coisas não vão bem ou se estão ótimas, siga a direção de Jesus, irmãos, que tudo irá dar certo. Amém? E dando continuidade no capítulo 5, um certo período após desse ensino, um leproso aproximou-se de Jesus e lhe rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus foi mais surpreendente: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ou seja, ele quer o tanto quanto pode. A fama de Jesus, irmãos, crescia. As pessoas queriam estar perto dele. Ele era uma estrela, alguém a ser seguido. Apesar disso, sabe qual é a escolha dele? Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. A fama, o sucesso, a popularidade não lhe subia a cabeça. Ele continuava querendo estar perto de Deus.
Jesus Cristo, irmãos, estava ensinando em uma casa, e essa casa estava lotada. Ninguém entrava ou saía. A partir disso, 4 amigos tiveram uma ideia. Aí nós temos aí a referência nos versos 17 a 26. Entrar com um amigo pelo telhado. E o fizeram. Eu imagino a cena, irmãos. No meio do culto, alguém retirando a cobertura da casa, barulho, pedaço de telhado, que tumulto, na verdade? Bem eles sabiam que isso ia acontecer, mas não se intimidaram. E Jesus gostou disso. Ao ver o enfermo diante de si, disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Isso deu a maior confusão. Os fariseus ficaram indignados, querendo saber quem era Jesus para perdoar pecados. Pois bem, ele deu a resposta. Mas, para que vocês saibam mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Que resposta maravilhosa é essa que Jesus deu, não é verdade, irmãos? E dando continuidade no capítulo 5, Jesus foi à coletoria, ou seja, para pagar os impostos, e ali encontrou Levi. Na ocasião, ele fez o convite: siga-me. Imediatamente, Levi levantou-se e deixou tudo e seguiu Jesus. Lucas 27, do verso a 32. E Levi aqui nós estamos falando de Mateus. Amém? Após isso, feliz em ter conhecido a Jesus, Mateus organiza um banquete e chama todos os seus amigos. Bem, se considerarmos que ele era um cobrador de impostos ao estilo que combatia a corrupção, estava impregnada em seu ser. Logo, a maioria desses seus amigos eram então pecadores. O impressionante é que Jesus vai ao banquete e come com eles. Na cultura judaica, o momento da refeição é sagrado. É algo que você só faz com as pessoas próximas e dignas. Quando os religiosos viram a cena, ficaram espantados e questionaram: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Fantástico essa resposta, não é, irmãos? O princípio ensinado por Jesus nesse trecho das Escrituras é de que não é possível misturar o rigor da lei com a graça de Deus, de maneira simplificada, como vimos do versos 33 a 39. E finalizando o capítulo 5, irmãos, é o início de uma nova dispensão. O tratamento é outro. O relacionamento com Deus é intenso e também aberto. É para todos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura deste livro fantástico, que é o livro de Lucas. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã. Um forte abraço.